Deus amado, Pai querido, chegamos à sexta-feira, Senhor. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, por que vem tantos problemas, por que vem tantas tribulações? Mas o Senhor nos conhece muito bem. Obrigado, meu Deus, porque nós agora temos a certeza, e sempre temos a certeza, de que o Senhor sabe até onde nós aguentamos, até onde nós suportamos. O Senhor sabe até onde as nossas forças chegam. E eu acredito, meu Deus, que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, assim como diz a tua palavra em Lamentações. Jeremias fez um livro em que ele só falava do que estava acontecendo, onde ele estava ali clamando as tuas misericórdias, clamando a tua graça, naquele tempo do Antigo Testamento. E hoje, muitas vezes, nos encontramos também nessa situação de Jeremias, onde nós ficamos pensando, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que isso? Senhor, tira esse vale. E nós possamos ir para um lugar mais claro, mais seguro. E daí o Senhor conhece muito bem o que se passa dentro do nosso coração. Meu Deus, obrigado porque tivemos uma semana produtiva, apesar dos feriados, apesar do tempo que as pessoas acham que é um tempo vago, mas na verdade também foi um tempo de trabalho. E eu te peço, Senhor, por aquelas pessoas que estão sofrendo, como sempre, eu não posso descartar. Eu não posso somente falar de mim, Senhor. Eu não posso somente dizer, Senhor, obrigado, fazer como os fariseus e os escribas, que oravam falando alto, enquanto existia aquela outra pessoa que chorava, que urrava, que estava ali somente pedindo para resolver os seus problemas, pedindo que a tua mão estivesse estendida ali. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais um dia nós declaramos, continua governando nossas vidas. Continue tomando a frente de tudo. Nos orienta, nos guia, nos protege, nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ai, meu Deus! Bom dia, Kauai. Bom dia, pessoal que está assistindo aí no YouTube e nas outras redes sociais. Bom dia, tu, criatura! Oh, meu Deus, que vontade de dar um abraço, Senhor. Pense, eu amo abraçar, porque o abraço fala muito mais do que 1 milhão de palavras juntas. Você sabia disso? Não, não é filosofia não, tá? Não é filosofia não, não é coisa inventada não. O abraço ele é libertador, você sabia? Pois é. Mas deixa isso pra lá pra frente, quando a gente termina o jornal, é que a gente fala, né, sobre as nossas coisas da vida. E aí, como é que você está? Boa tarde você que está ouvindo na Rádio Vitória. Agora tem que fazer assim, né, porque é o celular que está gravando a Rádio Vitória. Então, minha gente, obrigado por todo esse carinho, né? Vamos junto, bora junto, sexta! Oi! E hoje temos o final de uma novela, você sabia? Pois é, se o BBB acabou essa semana, acabou a novela também hoje. Vamos decretar o seu final hoje. E você vai saber disso já já. Então agora vamos viajar no tempo. Nós vamos para que ano, hein? Você sabia, né, que a gente, quando faz... Quando criei esse negocinho aqui, né, de fazer a história, viajar na história... Era, na verdade, só uma coisa curiosa, né? Dizer assim, não, vamos fazer umas curiosidadezinhas, né? Para o pessoal começar o programa já no pique, mas nós temos descoberto muitas coisas. Você já pensou nisso? Pois é. Estamos descobrindo, todo dia a gente vai descobrindo alguma coisinha e ligando fatos da história, o que aconteceu lá atrás, com coisas que estamos vivendo.
Pensou nisso? Pois é, né? Então, hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2026. E agora a gente vai voltar no tempo antes de Cristo. Isso mesmo, você sabe, né? Que existe o tempo antes e depois de Cristo. Antes de Cristo o tempo era contado de trás para frente. Aí depois de Jesus foi que começou sendo contado 1, 2, 3, 4, 5, do jeito que a gente conhece. Mas antes era de trás para frente. Você já viu assim? 3, 2, 1. Então era assim. Olha só, vamos agora para 1184 a.C. Data tradicional da queda de Troia. Troia? Não, nada de Troia, rapaz. Marcando o fim da lendária guerra entre a Grécia e a cidade de Troia. A data foi marcada pelo bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, Erastóstenes. Ai meu Deus, você lembra da história do cavalo de Troia? É, o cavalo de Troia, isso. Mandaram um cavalo de madeira, só que lá dentro desse cavalo de madeira estava cheio de soldados. E aí, derrotaram lá a tal da Troia, né? Pois é. Aí agora vamos voltar para os nossos tempos atuais. Em 1990 eu tinha 11 anos. E exatamente nesse dia, STS-31, sabe o que é o nome disso aqui? STS-31 é o Telescópio Espacial Rebel. Essa aqui eu lembro da pronúncia. Rebel. Barday Rebel. Parece os Simpsons, né? É lançado a partir do ônibus espacial Discovery, que acabou virando aí essa marca Discovery, né? Tem Discovery Channel, tem um monte de coisa aí da Discovery. Você sabe quem está fazendo aniversário hoje? Pois é, hoje o aniversário desta criatura, ele já foi presidente da República. Você lembra que eu falei aqui que Tancredo Neves não podia assumir? Que ele estava doente, né? Teve uma coisa chamada diverticulite. E daí ele era o vice de Tancredo Neves. Né? Imaginou? Pois é. Hoje eu falo de José Sarney. Ele nasceu em 1930 e foi o 31º presidente do Brasil. Ele era o vice e assumiu a vaga de Tancredo Neves na época. Eu lembro muito bem. Se Tancredo ele era o primeiro presidente civil, vamos dizer assim, né, no estado normal da sociedade, aí a vaga passou exatamente para José Sarney. E aí, criatura, teu aniversário hoje? Eita, que maravilha, rapaz! Eu sei que o meu também vai ser na sexta-feira. Então, olha, feliz aniversário, que o Papai do Céu te encha, que você transborde de alegria, porque ele sabe o que faz com a gente, viu? Não esqueça disso não, tá? Então, feitas as honras da casa, vamos começando o nosso De Olho com Você. Vamos saber como é que tá o tempo. Bora lá, né? Então agora são 7 horas e 9 minutos. Pois é, e antes de chegar na previsão do tempo, eu preciso trazer uma informação para você. Olha que a previsão do tempo ontem acertou, né? Foi em cheio, rapaz. Foi em cheio ontem, né? Choveu de meio-dia, choveu de tarde. E eu tava na rua, fui no mercado, tomei banho de chuva. Me lembrei de Vanessa da Mata, né? Tomar um banho de chuva! Literalmente eu tomei um banho de chuva mesmo. Ô, o banho que eu tava precisando. Ai, meu Deus. E à noite, você lembra que eu falei aqui, né? Que o INET disse que ia ter trovoada? E teve, viu? Teve trovoada. Eu pensei que fosse daquelas estrondosas que eu gosto demais, né? É o trovão da Atena. Você sabia? É porque aí depois ele faz assim, né? Ele faz o estardalhaço. Aí depois faz. É o trovão da Atena. Mas pois é. Imagine você, eu vou falar de um negócio sério e começa a fazer palhaçada, Jesus. Eu vou fazer da minha vida, Jesus? Fazer o quê? Pois é. Então, o APAC e o Instituto Nacional de Meteorologia, eles liberaram um alerta. E exatamente aqui para o litoral e parte da zona da mata aqui do estado que estão sob alerta laranja, que indica a situação de perigo para chuvas intensas.
A APAC renovou também até hoje o estado de atenção devido à continuidade de chuvas para as mesmas regiões, além de Fernando de Noronha. E a Defesa Civil do Recife também enviou alerta para os moradores, informando a previsão de chuvas moderadas e pontualmente fortes nas próximas 24 horas. Aí tá aqui, né? O diário fez questão de reproduzir. Quase que não sai, né? Eita, reproduzir. É emoção, né? Alegria. Ixi, vem-se embora. Foi aqui o aviso meteorológico de número 39 de 2026. Tem a validade até a 1 hora da tarde de hoje. Então agora sim vamos aí à informação oficial direto de Brasília, do Instituto Nacional de Meteorologia. Vai ter alguma coisa que aconteceu ontem que pode se repetir hoje. Pois é, então pronto, vamos aqui logo, né? Como sempre, a gente começa com a intensidade dos ventos. Fraco a moderado, com algumas rajadas à tarde. Durante o dia, está somente fraco, né? Manhã e noite. À tarde fica fraco a moderado, com algumas rajadas. Agora sim, né? Vamos saber aí se chove, se não chove, se chove lá fora e eu aqui dentro. Muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Essa é a previsão que possa acontecer durante a manhã e a noite. E à tarde apenas muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A umidade máxima do ar fica em 95% e a mínima de 60%. A temperatura mínima em 25 graus, quase que eu dizia por cento de novo. 25 graus a mínima e a máxima com tendência de subir até 30 graus. Então aí são as informações do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Já que o pop não sei o que foi que aconteceu, não abre a tela para mim, então eu vou ter que seguir em frente. Não posso parar a previsão do tempo. É algo necessário todos os dias. Agora 7 horas e 13 minutos. Vamos aí agora às manchetes dos jornais. 7 horas e 14 minutos, vamos às manchetes dos jornais que estão circulando hoje, nesta sexta-feira, em todo o estado de Pernambuco. Gente, uma notícia que eu não gostaria de dar, mas tem que falar. Você lembra que a gente já falou sobre o Centro Recife, Rua da Imperatriz, aquela coisa toda? Pois é. Insegurança e limpeza lideram as queixas no centro do Recife, segundo a CDL. CDL é a Câmara de Diretores Lojistas. Essa daqui, meus amores, essa aqui decreta o final da novela. Pois é. Tá vendo, Marcelo? A LEP finalmente aprova o orçamento do Estado para 2026. Cadê lá, meu povo? Pois é, a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos repercutir. Vamos fazer um final digno de 3 graças. Com Ferete do outro lado, né? Tânia Maria e Socorro Acioli fazem muito humor no Rio Mar de Literatura. Hugo Mota vai instalar comissão da PEC 6x1 na próxima semana. Donald Trump, mediador entre Israel e Líbano. Prefiro não comentar. Kassab adota silêncio sobre as eleições, incluindo Pernambuco. Manchetes dos jornais que estão circulando nesta sexta-feira em todo o estado de Pernambuco. Agora são 7 horas e 15 minutos. Pois é, gente. Até que enfim a novela da Lua terminou. Hoje é o último capítulo da novela da Lua. Alô, Lua! Oh, meu Deus! Aleluia, irmão! Mas
vou deixar para falar dela daqui a pouco, tá? Porque tem dois negocinhos aqui que... Pois é, rapaz, olha só, né? Agora que atualizou aqui o site, eu vou ter que passar essa informação aqui para vocês. Choveu mais de 90 milímetros na região metropolitana do Recife nas últimas 12 horas. Aqui, a gente já falou, acabei de falar. Deslizamento de barreira derruba parede de casa em Jaboatão durante chuvas. E aqui, Pernambuco suspende as aulas da rede estadual de ensino devido às chuvas. Pronto. Depois que eu virei aqui a página, atualizou tudo. Então, agora me vejo para falar com vocês sobre isso. Minha gente, meu Deus do céu, eu vou dizer para você que tem duas coisinhas aqui que eu fiz questão de colocar para vocês antes de entrar na novela. Eu acredito que tem um tal de um prefeito aí que ele tá se achando TikTok, tá seguindo o exemplo do outro, né? Oi, povo do Kawaii, obrigado pelos carinhos, meu Deus do céu. O povo bota carinha, bota coraçãozinho, é tanta coisa, meu Jesus. Oh, meu Deus, olha aqui pra vocês, ó. É porque eu tenho um problema de coordenação motora aqui, ó. Agora ficou lindo o coraçãozinho, rapaz. Tira a foto, criatura. Aqui, ó. Tá vendo? E depois eu vou fazer o print aqui. Viu? Pra vocês. Pra vocês do Kawaii. E... bem, vamos voltar aqui pra terra. Aí tem um prefeito que tá se achando prefeito TikToker. Olha a minha cara de felicidade. Agora sabe de onde é esse negócio? Escuta aqui. A vara da Fazenda Pública da Comarca de Garanhuns, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, determinou em liminar que o prefeito da cidade, Sivaldo Albino do PSB, se abstenha de realizar promoção pessoal em eventos custeados ou patrocinados pela prefeitura. Ele também deverá apagar do seu perfil no Instagram a publicação de seu discurso no Festival Viva Garanhuns, que aconteceu em abril de 2023. A ação popular que resultou na decisão alega que o prefeito teria usado o palco do evento para promover sua imagem pessoal e política, anunciando atrações futuras do festival e dando declarações que misturavam a figura pessoal com a gestão pública. Tu tá me entendendo por que quer que eu entregue as obras e não fala dela? Claro, isso é uma orientação que o pessoal do jurídico dela passa e ela simplesmente só entrega as obras e acabou, né? Aí o povo da imprensa, os blogueiros, né? Aí fica lá atiçando a coitada. Governadora, e aí? Né? Então, é o que está acontecendo aqui no negócio. O prefeito, ele se acha o TikTok da vida, quer ser igual a Johnny, aí o resultado aqui, né? Levou uma chamada da justiça. E aqui para terminar, né? A ação também afirmou ter ocorrido nova publicidade pessoal do prefeito no festival Viva Jesus, em setembro do mesmo ano, quando ele anunciou pessoalmente as atrações do Festival de Inverno de Garanhuns em 2024. Pois é. Aí, a defesa do prefeito declarou no processo que a divulgação visava a transparência e o fomento ao turismo, e que a ação popular teria o intuito de oposição política. Segundo os advogados, não houve lesividade ao patrimônio público no caso. Vamos explicar aqui. Atenção, classe. Professor Tibúcio. Professor Dr. Cacareco. Isso. Simplesmente, se você tem alguma coisa relacionada à prefeitura, deve ser colocado no Instagram da prefeitura e não do pessoal. Ou seja, o prefeito estava fazendo aquela coisa, né? Fazendo collab.
ele prefeitura e não sei quem, ele prefeitura. Enquanto coisas relacionadas à cidade devem ser colocadas, como eu falei para você agora. Então, pronto. Ao deferir a tutela de urgência no último dia 13, o juiz Glacidelson Antônio da Silva disse que o prefeito tem persistido na conduta lesiva ao princípio da impessoalidade. Então pronto, gente. O prefeito tem que criar vergonha na cara. Não, prefeito, faça as coisas, mas bote só no coisa da prefeitura, prefeito. E aqui, antes da gente entrar na nossa novela, que hoje é o último capítulo, eu agora, a partir de segunda-feira, não falo mais em Lua. Hoje é o último capítulo da novela Lua. Gargamel agora vai engolir seco a decisão que ele teve que tomar junto com o colegiado dos Assembleia. Né? Ai, Jesus. Minha caixa, Jesus. Passa aqui em casa, Jesus. Ai, meu Deus. Passa aqui em casa, Jesus. Ah, bom, chega. Olha, aqui nós temos a opinião de duas pessoas que são especialistas em política. Inclusive, deixa eu pegar aqui porque foi colocado aqui os nomes e as funções, né? Quem eles são. Priscila Lapa é jornalista e doutora em ciência política. E Sandro Prado é economista e professor da FCAP-UFPE. Eles fizeram um artigo que foi publicado aqui no Jornal do Comércio, que diz assim, né? 2026, a eleição da inteligência artificial. Por isso que eu vou deixar a novela para o final. Segura a audiência! Adelante, meu povo! Não, a Tolano está chegando. E diz aqui, né, que em 2022 foi-se colocada a questão das notícias falsas. Entre aspas, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Já ouviu falar nisso? Quem conta um ponto, aliás, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu tenho que falar um pouquinho devagar, que aí dá para entender. Então, o que acontece aqui, né? 2022 foi um ano das eleições que tiveram várias fake, né? E esse ano, 2026, promete ser o ano da IA. Como assim? Vai ter muita coisa, né? Acho que os prefeitos, quer dizer, né? Os partidos vão gastar muito com inteligência artificial, porque para fazer um vídeo bom na inteligência artificial você tem que pagar, viu? Você tem que pagar, e é em dólares, viu? Pois é, aí você tem uma IA liberadíssima para você fazer o que você quiser. Você pode, acho que eu já falei para vocês, né? Que eu de uma foto eu virei um bombeiro virtual. Eu mesmo fiz a minha IA lá pro Gabi. E eu digo, né? Olá, seja bem-vindo ao grupo de apoio ao Bombeiro Civil de Pernambuco. Eu sou o seu bombeiro virtual. Em que posso lhe ajudar? Só não é a minha voz. E daí, eles estão falando exatamente que isso pode acontecer. Mas só que a gente já sabe que o TRE e o TSE estão de olho nisso. E aí até uma vez eu perguntei para vocês, né? Vou perguntar de novo agora, porque nós estamos integrados. Nós estamos em rede. Você consegue discernir um vídeo de inteligência artificial? Você consegue entender o que é esse negócio? De repente botaram a Luana Piovani falando, mas será que foi ela mesmo? Ou pegaram a foto dela, pegaram não sei o que dela, copiaram a voz dela e fizeram um vídeo fake? Pois é. Então aqui, ó. O rosto é igual, a voz também é, e o cenário parece real. Mas a informação pode ser falsa. Essa é a síntese do novo cenário político que desenha-se para as eleições deste ano em todo o país. A desinformação, que já teve papel importante nas disputas anteriores, passa agora a uma nova dimensão com o avanço da inteligência artificial generativa, inaugurando uma fase mais sofisticada e potencialmente mais perigosa de manipulação política digital. Vou ler só 2 parágrafos, porque o texto é muito grande. Se nas últimas eleições o debate político já foi marcado
pelas notícias falsas, né, a tecnologia evoluiu muito. Os custos de produção de conteúdo caíram e a capacidade de manipulação atingiu um nível incrível, vamos dizer assim. Hoje qualquer pessoa com acesso, podendo pagar, como eu disse para vocês, a um site de inteligência artificial, pode criar vídeo, áudio, imagem extremamente realista, capaz de simular falas de políticos, distorcer eventos e fabricar situações que nunca aconteceram. Vamos lá, né? Vamos dar uma pulada agora lá para o final. Pronto. Diante desse cenário, é importante reforçar que a defesa da democracia passa cada vez mais pela qualificação da informação e pela formação de cidadãos mais preparados para lidar com o ambiente digital. Inclusive, quando eu mexo com a IA, né, eu tô aprendendo aqui as IA, né? Eu tô virado no giraia. E é importante que tudo que for feito com IA, ele deve ser rotulado. Como é rotulado, Paulo? Vamos entender. Rotulado é exatamente que ele precisa ter escrito lá. Feito com inteligência artificial. É regra, é obrigatório. O Instagram ele exige isso. Se você fizer alguma coisa que tenha IA e você não colocou, o Instagram ele identifica e retira esse vídeo do ar. Capite? Pronto. A capacidade de distinguir a informação confiável de conteúdo manipulado será decisiva para garantir eleições mais transparentes e preservar a qualidade da democracia brasileira. Assim eles fecham o seu texto de 20 parágrafos, né? E vou dizer assim para você, a inteligência artificial ela me ajuda um bocado às vezes, mas para quem não conseguir entender, o negócio não é muito bom. Tá? E é isso exatamente que a gente precisa ficar de olho. Mas não se preocupe não, viu? Eu consigo dizer para você. Eu digo para tu, viu? Não se preocupe não, de olho com você é isso. A gente tá junto nessa. E aqui, agora sim, né? Chegou o grande dia, chegou o grande final da nossa novela da Lua. Se hoje é o último dia da Escrava Isaura na Record, hoje é o último dia da Lua a gente falar. E eu vou trazer aqui o texto do JC, né? Nem da Folha, nem do Diário, nem de Jamil. Eu vou trazer do JC. Após 4 meses de impasse, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei orçamentária anual de 2026. Com patrocínio da BID. BID é aqueles carros, né, movido. Você tem que empurrar para sair o carro do canto. Isso mesmo, BID. Pois é. A votação aconteceu após acordo entre o presidente da casa, Bobo Gargamel, e a governadora Kekel, que garantiu o envio de um novo texto do Executivo e destravou a pauta. Eita, Lani, canta, Lani! Meu Deus, um dia eu vou morar no céu. O impasse se arrastou, né, desde o final de 2025. A gente já sabe tudo o que aconteceu, não precisa estar remoendo. Mas vamos dar a César o que é de César. Tu sabe por que o orçamento saiu, né? Pois é. Se você acompanha o De Olho com Você, por isso que eu digo, tá vendo como é que é bom a gente fazer esse programa todo dia? A gente acompanha tudo, a gente só não pode se meter, né? Infelizmente não temos esse poder. Mas tivemos a pressão dos prefeitos, preocupados com a identificação, aliás, com a indefinição do orçamento e com os impactos diretos dos repasses na execução de políticas públicas dos municípios. E tem uma outra coisa também, né? Fora outras coisinhas que tiveram pressão, fizeram pressão, aliás. E a gente também sabe que o ponto central foi os 20%, que o pessoal da Assembleia queria só dar 10%,
e ficou esse puxa-encolhe, o estique-puxa, a festa da Xuxa. E isso prejudicando o governo, prejudicando todo mundo, o pessoal já estava num dilema, numa dor. E aí, se não fosse a pressão, o negócio não saía. E tanto é que eu preciso colocar aqui, já que a gente está reformulando as coisas. Ainda teve ação judicial. Aí sabe o que é que Gargamel disse aqui? Após a sessão, o presidente da Assembleia, ele atribuiu a resolução do impasse à articulação direta com o Executivo e voltou a cobrar agilidade do governo na execução das políticas públicas. Rapaz, deixa eu até colocar minha perna aqui mais pra cima, né? Porque me dá um nervoso de ouvir a fala desta criatura. Gente, aí eu vou ter que lembrar de novo. O presidente da Assembleia é de oposição. Ele é da turma de Johnny. Aí o que acontece, né? Houve um esvaziamento do pessoal do governo, aí teve problema no sistema, porque não tem condições de votar, porque isso, e lavar o trem, isso. E ele ainda abre a boca para dizer que cobra a agilidade do governo estadual na execução de políticas públicas. Gente, pelo amor de Deus, eu vou precisar dizer para vocês que o governo depende da Assembleia. Tá dando para me entender? Pois é. O governo depende da Assembleia para votações de projetos, para execução de ações. Então, tem que ter uma química. Tem que o santinho da Galisteu, ó, da governadora, bater com o da Assembleia. Aqui, ó, rolou a química. Então, tudo de bom vai acontecer. As coisas vão sair mais rápidas, sabe? Lembra do Recife? Não, vamos fazer o impeachment do prefeito. Quando deu fé, já estava a base pronta para fazer. Não vai passar, não. Entendeu? A jogada, como é que rola? Pronto. E ele detalhou a articulação que resultou na aprovação do texto. Ele descartou. Meu Deus do céu. Ele com uma coisa... Eu não vou usar a palavra que eu gostaria porque o vídeo cai. Mas eu vou dizer a palavra sinônima. Sabe o que é uma pessoa narcisista? Narcisista é aquela pessoa que sempre se promove e não admite erros. E ainda para completar, ela gosta de ver o outro ali se rastejando no chão. Lembra daquela cena da Marimar, quando a outra pega o colar, sei lá o que, né? Ela joga na lama e diz que a Marimar tem que pegar com a boca lá na lama? É isso que ele gosta de fazer. Então ele disse aqui que não tem nada a ver a pressão dos prefeitos, que inclusive teve uma reunião com os gestores. Isso é porque ele nem sequer falou aqui que a justiça entrou no meio. Aí, diz aqui, né, que ele decidiu ligar para Kekel. Isso ocorreu diante da dificuldade de interlocução institucional. Aí agora me responda. Manda esta criatura para Ratinho para ver se ganha 10 ou 1000 lá? Você sabe, né? Toda segunda-feira Ratinho faz o show de calouros, aí o pessoal ganha 10 ou 1000. Porque ele precisa estar lá. Me perdoem isso porque aqui não foi citado a questão da justiça. E ele ainda diz aqui, ó, já que Pernambuco tem pressa, não tem desculpa nenhuma para que não seja feito convênio com as prefeituras, repasse de verbas
e a questão de emendas parlamentares aqui. Até agora, vários deputados não conseguiram que fossem pagas essas emendas, e a gente espera que por isso não se tenha mais desculpa e se preocupem, procurem ter mais agilidade para fazer entrega. Aí é aquela história, gente. O governo, foi o que eu disse agora há pouco, precisa. O governo precisa. O governo não tem o poder absoluto das coisas. Queria o governo ter esse poder. Se a governadora coloca algum projeto de lei dela mesma, vai ter Ministério Público, Tribunal de Justiça e a Assembleia para derrubar. Então, tudo o que acontece precisa passar pela Assembleia. Tá bom, vovô Gargamel? Não invente aqui de dizer que é inimigo declarado da mulher, porque, sinceramente, todo mundo sabe, principalmente você que é leigo no assunto, você que está assistindo, você que está ouvindo, agora você não está mais livre do pecado. Porque agora você sabe. Você sabe como é que rola o negócio. Você sabe como é que a história funciona. Então, acabou a desculpa. Você que está de olho comigo já sabe. Agora, não tem mais desculpa. Ok. Veja. E aqui, lógico, né? Que Kekel comemorou, né? Porque agora realmente as coisas podem acontecer. E diz aqui que o Estado agora vai iniciar as obras estruturadoras, fortalecer a saúde, ampliar a educação, reforçar a segurança e fazer as ações chegarem onde precisam, que é para a população. Pois é. Então, eu posso fechar a nossa novela, até que enfim, né? E diz aqui, ou algumas outras coisas que o tempo não nos permite mais falar, mas para nós já foi muito importante falar sobre isso. Tem algo aqui que eu vou colocar, porque é importante você saber. A gente acabou de falar agora o quê? Emenda parlamentar, foi? Pois é. As emendas parlamentares, inclusive as impositivas, destinadas pelos deputados estaduais para as organizações da sociedade civil, terão critérios mais rigorosos para execução na Secretaria de Saúde. A definição partiu da nova portaria assinada pela secretária Zilda do Rego Cavalcante. Ela disse que seguiu recomendações do relatório do Tribunal de Contas do Estado. E o governo, através da secretaria, publicou a portaria 246 de ontem, né? Aliás, de anteontem, 22 de abril, que endurece as regras e estabelece novos critérios de governança para a destinação de emendas parlamentares estaduais à organização da sociedade civil. Vou terminar a notícia para poder comentar com você, para você entender o que é isso aqui. A norma tem como objetivo principal garantir a transparência e, vamos dizer assim, né, para que nada se perca dos recursos públicos e a efetiva entrega dos serviços de saúde à população, evitando o desvio da finalidade na aplicação do dinheiro público. Então, o que é que acontece nessa história aqui? Agora, o governo vai rastrear centavo por centavo, real por real, de onde realmente vai chegar esse dinheiro. Eu não sei se você assistiu no intervalo da novela, no intervalo do jornal, e o deputado Eduardo da Fonte, ele destina a emenda parlamentar para os hospitais, e daí vai ter equipamento novo igual ao hospital que você paga. É isso. Então, tudo o que for destinado dos deputados estaduais para ações de saúde, eles precisam saber se a entidade está legalizada, se ela está em dia, se não é entidade fantasma, se não é laranja. Então agora vai ter todo esse rastreio. Tu entendeu?
Tu tá no Kawaii, tu entendeu? Tu me entendeu agora? Pronto. O negócio que vai acontecer é isso aqui. Agora, a gente vai, vamos dizer assim, né, ter mais segurança para poder ter a certeza de que isso realmente vai acontecer. Graças a Deus. E, bem, já tínhamos fechado, né, o nosso BBB da política. Eu fiz questão de falar sobre isso aqui, essa questão das emendas, porque é muito importante se falar sobre isso. E você lembra, né, que tem um negocinho acontecendo lá em Olinda, no tal do Canal do Fragoso, que, pelo amor de Deus, eu pensava que só existia isso lá na Vila Vintém, aqui atrás da UPA de Nova Descoberta. Mas olha, escuta isso aqui. Um acordo firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Olinda vai impedir a desapropriação e a remoção de famílias que vivem na região da Lagoa de Retenção do Fragoso, lá em Olinda, tá? O termo contou com a anuência da Defensoria Pública do Estado. A anuência quer dizer o quê, né? Que aí foi também com consentimento. E foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A área é alvo de um projeto de intervenção voltado à redução dos alagamentos, com um investimento estimado em 18 milhões de reais. E exatamente a gestão municipal informou que a proposta ela foi reformulada após questionamentos e diálogo com os órgãos de controle e moradores, passando a prever a implantação de uma bacia de contenção sem precisar tirar as famílias do local. Aí eu acredito que se é para não tirar as famílias do local, tem que se pensar numa coisa, né? Se elas vão ficar em segurança. Isso é que é o mais importante. Então não adianta dizer, tira e bota, estica e puxa, se as pessoas não vão ter um ambiente seguro. Pois é. E pelo acordo, a Prefeitura deverá garantir a permanência dos moradores com base em uma revisão do projeto de engenharia que passou a adotar soluções para manter a funcionalidade hidráulica da lagoa sem deslocamentos. E além disso, o município terá que promover a regularização fundiária da área por meio da modalidade de interesse social. O termo estabelece a abertura de procedimento administrativo até 90 dias, a realização do cadastro social e territorial dos moradores e também a entrega dos títulos até 18 meses. E ainda tem uma coisa, viu? Se a prefeitura não fizer o negócio acordado aqui, ela pode pagar uma multa diária de R$10 mil por obrigação descumprida ou por imóvel afetado, além da possibilidade de se entrar na justiça. Meus filhos, tu tá brincando com o negócio, é? Vá, viu? Vá, tire onda. Tá pensando que tu vai tirar onda? Principalmente sabendo que tem pessoas que estão morando ali, como a gente já falou, né? O pessoal não mora na beira do rio, nem mora na beira da barreira, porque quer não. Mas vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar agora do ômega 3. Gente, eu fico feliz de ver quando, vamos dizer assim, né, o agente secreto, eu falei aqui várias vezes, eu acho que eu fui um dos maiores babões do amigo secreto, do agente secreto. E a dona Tânia estava lá no Dia Mundial do Livro, que foi o Festival Rio Mar de Literatura, que chegou na sua 12ª edição. E aí o que foi que aconteceu, né? Tânia Maria, o ator Luiz Miranda, eita que eu gosto demais de Luiz Miranda. A minha menina quer comer bolacha creme crack com pasta de dente. O que é que eu faço? Ou então a socialite Sheila, né? E aí, eu estou totalmente embriagada. Eu queria falar um palavrão. Poxa! Ai, meu Deus. Olha,
É muito bom você ver Luiz Miranda. Agora vamos se dedicar mais nas novelas, né? Aquela coisa toda, senão morre de fome, né? Como se diz. Ainda tinha aqui, né? A Socorro Acioli, Jesse Quirino, o historiador e produtor cultural João Suassuna e a jornalista da Globo Beatriz Castro se reuniram no Teatro Rio Mar para falar sobre o humor na literatura e no cinema. Apesar de que a Beatriz Castro, ela só literalmente, né? Ela só parece que o pessoal coloca ela para fazer mais reportagens sérias. É muito difícil você ver Beatriz Castro fazendo alguma coisa, né, cômica, sei lá, reportagem, aquelas reportagens que Rafael Cabral toda vez viraliza. Se Rafael Cabral entrar aqui agora, ele viraliza. Ele faz questão de viralizar. Alguma coisa que ele fala, que ele faz, que viraliza. Aí já aqui, para o que nos interessa, a Tristânia Maria, aclamada por sua atuação em O Agente Secreto e Bacurau, filmes de Kleber Mendonça Filho, e também o cineasta Leonardo Laca, que foi diretor, assistente e preparador de elenco do longa e concorreu ao Oscar, falaram sobre o processo de realização do cinema. E daí, né, eu disse aqui na matéria que a conversa teve como destaque a relação de Tânia com as produções e os projetos futuros. E o cineasta adiantou que a atriz vai integrar o elenco do seu próximo filme, interpretando uma mulher que auxilia dois grupos políticos diferentes. Rapaz, essa eu quero ver. Imagina, né? Mas será que a Globo chamou ela no cantinho para dizer aqui, Dona Tânia, vem cá, moleque. Mulher, vem cá, vinha fazer pelo menos uma pontinha aqui numa novela da gente, Dona Tânia. Pelo amor de Jesus, faça isso. Com certeza rolou, viu? Sabendo quem é Dona Tânia, meu Deus do céu, com certeza. Para ela estar, né, nesse alvoroço todo, pode ter certeza que ela vai fazer uma pontinha na Globo, sim, viu? Eu até vou fazer aquela brincadeira que o povo diz assim, né? E aí? Bora postar? Bora postar? Bora ver aí? Ai, meu Deus do céu. E ó, tem uma dica boa aqui, se lembra? Isso aqui é o meu café expectorante. Eu não tomo mais xarope, eu tomo café todo dia. E daí, o café ele vai liberando as coisas que tá aqui. Meu Deus do céu, eu tô com medo que venha vídeo. Ai, meu pai do céu. Não, velho! Aê! Vamos pra banheiro, Gugu! Pronto. Eu vou fechar o noticiário da cidade, né? Porque como eu fiz questão de falar da lua e das outras coisas, então o tempo já tá voando. Lembra que eu falei pra vocês que tem um projeto aí uma vez por mês, final do mês, voltado aí pras crianças? Pois é, o Domingo Sem Tela vai ter domingo! Opa! Leva teus pirraia, presta atenção. Separa o dinheiro, vê se teu cartão já virou para levar teus pirraia para lá. Presta atenção. O Domingo Sem Tela acontece na Academia Pernambucana de Letras, lá no bairro das Graças. Aí pra tu que não sabe, né, não identifica onde é, vou dizer pra tu agora. Pega a visão. Tu que mora principalmente aqui na Zona Norte. Tu vai pegar os carros do Derby, Joana Bezerra, minha tataravó. Aí o que é que tu faz? Tu vai descer depois do Parque da Jaqueira. É perto do Parque da Jaqueira. A Associação Pernambucana de Letras. E exatamente a festa vai acontecer aí das 2 às 5 horas da tarde, com entrada gratuita. E o evento vai ter programação com lançamentos, oficinas de criação, contação de histórias, brinquedos infláveis, distribuição de guloseimas. E a Academia Pernambucana de Letras, exatamente, é o casarão localizado na Avenida Rui Barbosa, esquina com a perpendicular da Rua do Cupim,
recebe o lançamento de 3 novos livros. Então aí, com certeza vai valer a pena, porque aí vai ter lançamento de livro, vai ter, deixa eu ver aqui, né? Arte educadora do Museu Mamãe, comanda a oficina para montar caleidoscópio. Tem tenda criativa e também, né, outra tenda criativa. Então, você já sabe, né? Vai lá, dá uma chegada, leva teus pirraia para brincar. Agora tem uma coisa, não leva celular não, pelo amor de Deus. Não deixa os pirraia no celular, o segredo é esse. E aqui, vou correr aqui contra o tempo, né? Justiça, não, isso aqui eu não vou falar. Após 12 anos da data de entrega, a estação de BRT do viaduto da Caxangá tem obras retomadas. Que coisa boa, rapaz. Jamais. E o governo envia a proposta para reduzir impostos sobre combustíveis com receita extra de petróleo. Você lembra que a gente falou sobre meningite, né? Agora tá rolando a história da dengue, viu? Pois é. E aqui também, vou dar uma olhada rápida, que a Câmara aprova multa para quem joga entulho na rua. Entulho! É entulho. Não entendo outra coisa. Lixo! Então aqui, ó. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, projeto de lei 580 de 2022, que prevê multa para quem descarta lixo em vias públicas e outros locais. O texto agora segue para análise do Senado. Segundo a proposta, a punição será proporcional à quantidade de lixo descartada e também ao porte econômico do infrator. E olha que a multa para uma pessoa física, aqui é a pessoa física, né? Eu e você, CPF. Aí já a pessoa jurídica é o quê? CNPJ. Tá? Pessoa jurídica. Vamos dar uma ideia. O supermercado lavar o trem, ele descarta o lixo no meio da rua. Ele não tem uma caçamba apropriada, ele não tem um método de descarte do lixo, ele joga do outro lado da rua. Aí lá vai, né? Cria um montão do lixo. E nessa história de criar um montão do lixo, ele está ali atrapalhando o meio ambiente e a passagem das pessoas. Deu para entender? Então, olha só, a multa para uma pessoa comum, ela pode ser de 1 a 10 salários mínimos. Já para a pessoa jurídica, na questão, né, de atividade empresarial, aí o que é que vai acontecer? Essa multa pode chegar de 5 a 100 salários mínimos. Deu para entender? Pois é, né? Então, vamos aguardar para ver que esse projeto saia logo, que ele seja realidade, porque o que tem de lixo acumulado não é brincadeira, né? Pois é. Então, gente, vamos agora dar aquela virada para o noticiário do Brasil e do mundo. Eu acabei adiantando um aqui que eu pensei que fosse da Câmara Municipal, mas não, é a nível nacional, tá? Então, vamos aguardar os resultados, as cenas dos próximos capítulos. Mais uma coisinha para a gente acompanhar, né? Agora são 7h54. Ah, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer pra você, viu? E aqui tem um negocinho que eu preciso falar pra você, né? Que é a próxima novela do De Olho com Você. Que agora se chama Escala 6x1. Ela tá rolando já, né? É igual Vale a Pena Ver de Novo, que copiou do SBT, né? Pega uma novela terminando, a outra começando, emenda as duas e pronto. Então, na quarta-feira, no caso ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC. E agora uma comissão especial deve discutir o mérito da proposta. Como nós falamos aqui, né, tem 2 deputados que estão sugerindo uma coisa, que diz que se a lei for aprovada, um diz que só entra de 1 ano e o outro diz que de 10 anos. E diz aqui, né? Deixa eu ver. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que pretende instalar na próxima semana a comissão especial sobre a proposta da emenda da Constituição que dá fim à escala 6x1.
As declarações aconteceram ontem em entrevista à Rádio Correio FM da Paraíba, a transmissora da TV Record. Já na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC. Agora, uma comissão especial deve discutir o mérito da proposta. Nessa entrevista, o Mota reiterou a previsão de que o plenário da Câmara realize a votação até o final de maio. E cabe ao presidente da Casa criar a comissão especial. Ele disse que vai criar essa comissão já para ser instalada na próxima semana. E vão fazer o ato de criação da comissão especial para que essa comissão, assim como aconteceu na CCJ, possam todos ser ouvidos. Desenvolvido na conversa, né? Preferência representante do trabalhador. Porque os deputados não sabem o que é escala 6 por 1. Os homens não sabem o que é isso. Então tem que ter alguém apropriado para falar. Então, gente, vamos aguardar, né? Vamos continuar acompanhando essa história. E para instalar essa comissão especial, o presidente da Câmara deverá antes anunciar o relator e o presidente do colegiado. E as informações, né, como eu disse aqui para vocês logo no comecinho, que ainda não foram divulgadas. Ele vai fazer aí um anúncio oficial dessa comissão. Então, minha gente, meu Deus do céu. Olha que isso aqui, né? Olha, tem duas coisas aqui. Caso Felca. Réus negam acusações e ficam em silêncio após ameaças em audiência no Fórum de Olinda. Meu Deus do céu, me perdoe. Mas o meu santo não bate com esse Felca. Eu não gosto dele. Não gosto, me perdoe. Justiça nega pedido do careca do INSS para barrar apelido. Meu Deus. Olha, vamos para essa notícia aqui que é importante. Sei não deixei eu quieto. Ai, que saudade de vovó. Vovó botava um apelido no povo que, olhe, era uma benção. Ô, saudade da minha velha, rapaz. Deixa quieto, não chora. E aqui diz que o governo do presidente Lula enviou nesta quinta-feira um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional para permitir que as receitas extraordinárias com petróleo possam ser usadas para reduzir os tributos sobre combustíveis. Lembrando que essa história dos combustíveis, você que acompanha aqui o De Olho com Você, já sabe que é por conta do que está acontecendo lá na guerra. Tá? Não é porque é demanda, é procura, é por conta dessa guerra. Então aí, a redução seria de PIS/COFINS e CID para diesel, etanol, gasolina e biodiesel. A medida vai permitir que o governo, segundo o governo, aliás, novas reduções de tributos aconteçam, ou a renovação de cortes já anunciados. O projeto enviado ao Congresso em regime de urgência já foi protocolado, ou seja, quando faz essa coisa de protocolado, ele já foi encaminhado. Então agora é aguardar aí a questão de votação e tudo. Com certeza isso aqui, né, vai ser colocado, vamos dizer assim, né, é igual a um atendimento médico. Quando você vê emergência e urgência, a urgência ela vai ter que passar na frente de todo mundo. Vai se dizer assim, tipo, não, mas eu estava na fila aqui. Mas ele é um caso que precisa ser atendido depressa. Então é isso que vai acontecer, por conta do que está acontecendo lá na guerra. Mais cedo, o Ministério da Fazenda divulgou um aviso de pauta em que dizia que seria feito às 5 da tarde um anúncio de redução de alíquota de PIS/COFINS sobre a gasolina para tentar mitigar, né, para tentar dar uma aliviada na alta dos preços devido à guerra do Irã. Então, praticamente, né, fechamos aí o nosso noticiário e vamos dar só uma olhadinha aqui nas manchetes também. Empresa chinesa DeepSeek lança novo modelo de inteligência artificial. Caixa paga a Bolsa Família a beneficiários com o NIS final 6. Militares do Paquistão, né, tiram a vida de 22 supostos combatentes. Ih, rapaz, cadê? Já mudou aqui. Já mudou aqui. Pulou.
Pronto, Estados Unidos aprovam primeira terapia genética para forma rara de perda auditiva. Né? Já pulou aqui a notícia, nem adianta. Aí diz aqui, ó, outra informação, manchete internacional. Noruega quer proibir redes sociais para menores de 16 anos. E aqui Lula dá entrada em hospital para fazer procedimentos na cabeça e na mão. Então pronto, fechamos o noticiário. Vamos agora para os esportes, né? 8 horas e 1 minuto? Isso. Vamos correr contra o tempo, porque vocês sabem, né? Hoje a novela da Lua precisava ter um final, vamos dizer assim, majestoso. Então nós fizemos questão de colocar aqui para vocês. 8 horas e 1 minuto. Vamos aí para as manchetes dos esportes, para poder fechar o nosso noticiário da sexta-feira. Sextou, prefeito! Pois é, menino. Olha, presidente do esporte prevê venda de Zé Lucas no meio do ano. Para vender um jogador, porque o cara já deu o que tinha de dar, né? Então é como se diz assim, né? O cara já é prata da casa, desenvolve, desenrola, diz aqui, ó, vamos jogar esse para vender, porque a gente ganha um dinheiro. Para valer os custos, né, que a gente teve com o Pirraia, né? Pois é. Já no Santa Cruz, Bruno Rodrigues informa que terá reunião para definir rescisão com investidores do SAF. Confusão, meu Deus do céu. E aqui, o Náutico destaca aqui, né? A Folha de Pernambuco diz aqui: conheça Ronaldo Tavares, artilheiro da Série B 2026. Pois é, então aí, destaques dos esportes. Agora, 8 horas e 3 minutos. Vamos correr contra o tempo, porque agora vamos para o nosso pensamento de hoje. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Eu já falei tanta coisa aqui, né? Em quase 70 programas. Olha só como o tempo voa, né? Já estamos aí no programa de número 67. Hoje é o 67. E de lá pra cá, quantas coisas a gente já falou. Mas eu queria agora aproveitar que hoje é sexta-feira. Final do mês está chegando e vou dizer assim para você, a gente sempre precisa dar aquela repaginada, fechar para balanço e analisar o positivo e o negativo das coisas. E quando a gente vê que o tempo vai correndo, que a gente vai fazendo as coisas, e nós estamos sempre naquele pique que eu até já falei para vocês, para um pouco e descansa, é algo que a gente não consegue evitar. Quando você não para, normalmente, o teu corpo vai exigir que você pare, né? Fora outras e outras coisas aqui que a gente já comentou, eu quero dizer para você uma coisa. Não se gabe pela sua força. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Sabe onde é que está escrito isso? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Essa palavra eu trago para a minha vida desde quando eu me entendo por crente. Desde quando eu entreguei minha vida para Jesus. E eu digo assim: tudo que você fizer na sua vida, não coloque como sendo um mérito seu. Eu acho muito bonito quando as pessoas agradecem a Deus, agradecem ao nosso Papai do Céu, pelas conquistas que elas chegam a receber. E eu vou dizer sempre, tudo o que acontece na sua vida, até as coisas ruins, agradeça a Deus. Coloque esse versículo aí no seu coração. Pega assim, ó, imprime, faz uma artezinha e coloca assim na tua geladeira, no teu guarda-roupa, onde você puder visualizar.
E mentalize essa palavra. Convém que ele cresça e que eu diminua. Tudo aquilo que você conseguir vai ser por conta do que Papai do Céu te permitiu. Não esqueça que perfeccionismo, egoísmo, isso é feio. E que a gente precisa sempre se lembrar que nós apenas estamos aqui, somos barro, pó e cinza. E que nós somos criaturas do Papai do Céu. E daí, meus amigos, estou indo embora, tá? Convém que ele cresça. Toda honra e glória é para ele. Não é para mim, não é para você, não é para tu que tá no Kawaii, não. Obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. Que o seu fim de semana seja lindo, maravilhoso, poderoso. E na segunda-feira a gente possa voltar aqui, cheio de novidades, cheio de coisa boa, para a gente poder compartilhar. Obrigado por esse carinho. Cheiro. Hashtag viva a nossa amizade. E se cuide, viu? Segunda-feira eu quero te ver aqui de novo.